até Jesus Cristo incentivou as pessoas a ganharem juros nos bancos, né? Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de autossuficiência, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Nós estamos no YouTube, na Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do Brasil. Eu sou Paulo de Araújo e aqui nós falamos sobre vários assuntos importantes para você agir cada vez mais para o seu crescimento pessoal e o crescimento da sua carreira. Falamos sobre carreira profissional, sobre educação, sobre finanças, que é o nosso tema de hoje. Daqui a pouquinho eu vou falar mais. Falamos sobre resiliência emocional, saúde emocional e muitos outros temas importantes. E para me ajudar hoje, eu tenho aqui comigo a Milena Schellenberg. Tudo bem, Milena? Tudo bem, Paulo. Tá tema de hoje muito legal, hein? De hoje? Tô muito animada, Paulo. É muito importante esse tema, né? É muito importante e eu já te pergunto para introduzir. Você tem investimentos financeiros, Milena? Olha, Paulo, poucos. Vou aprender muito aqui. Vai aprender com hoje certeza. E vai tomar algumas decisões importantes. E é exatamente isso que nós esperamos do nosso público, que o público entenda um pouquinho mais sobre investimentos, sobre mercado financeiro, sobre a importância de se poupar para o futuro e tomem algumas decisões importantes. Você sabia, Milena, que o panorama das formas de investimento no Brasil ele é bastante diversificado, oferece uma ampla gama de opções para diferentes perfis de investidores, desde os mais conservadores até os mais arrojados. O mercado no Brasil ele é bastante dinâmico, exige do investidor um bom conhecimento para alinhar suas escolhas aos seus objetivos financeiros e ao perfil de risco. Cada um tem um perfil. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. A educação financeira no Brasil, isso é super legal, diferente de muitos anos atrás, ela tem crescido. O público, de modo geral, hoje no Brasil, o brasileiro, ele está mais consciente da importância de ter uma educação financeira e isso leva cada vez mais pessoas a buscar alternativas além da tradicional poupança. Eu lembro quando eu era pequenininho, eu tinha a caderneta de poupança. E por muitos e muitos anos, muitas décadas, na verdade, no Brasil, basicamente a forma de investir era através da tradicional poupança. Hoje nós vamos ver que tem muitas formas diferentes. E eu gostaria de dar as boas-vindas aqui entre nós para o Carlos Fred Furtado Siqueira, vamos chamá-lo de Fred. Tudo bem, Fred? Seja muito bem-vindo ao Pode Agir Mais. Obrigado, Paulo. É um prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco. O Carlos Fred Furtado Siqueira, pessoal, ele é gestor, especialista de investimentos, com mais de 25 anos de experiência na área financeira. Atualmente ele é sócio majoritário de um escritório vinculado à XP Investimentos, que é uma das maiores corretoras aqui do Brasil. O escritório que ele está vinculado é a Eden Capital. Ele começou a sua carreira em 1998 como gerente de contas no Banco Santander, onde ficou por mais de 8 anos. Trabalhou também no Unibanco, Bradesco e no Banco Bilbao Vizcaya, sempre atuando com o mercado de investimentos. Ele sabe muito e vai compartilhar conosco um pouquinho do conhecimento dele. Ele também possui bacharelado em Economia e Pedagogia, tem pós-graduação em Docência do Ensino Superior, foi gestor do Itaú por mais de 11 anos e serviu missão para a igreja lá em Salvador e também já serviu como bispo. De novo, Fred, seja muito bem-vindo. E a primeira pergunta que eu tenho para você é para pedir, na verdade, para você contar para nós um pouquinho da sua trajetória, talvez um pouquinho antes da missão ou depois que você chegou da missão. Como foi, quais foram as suas dificuldades, seus desafios e como você entrou nessa área de investimento que você já está há bastante tempo. Ah, legal. Tudo começou quando eu nasci, né? Aham. Aquela coisa. Não, mas eu nasci em Fortaleza, eu não nasci em São Paulo. Meus pais vieram para cá, eu era muito novinho ainda, e aquela dificuldade, né? E tudo isso. Mas a minha paixão pelo mercado financeiro, ela começou com o Tio Patinhas. E lendo bastante, sempre gostei muito de ler. E o Tio Patinhas sempre me impressionou, assim, a força de vontade, o trabalho. Para quem conhece muito bem ele, sabe que ele gostava muito de ajudar as pessoas, né? Apesar de ser mão fechada, né? Ele era muito mão fechada, mas ele ajudava muito a família. Para quem... tem toda uma história por trás. Mas isso me incentivou muito a pensar em trabalhar em banco, no mercado financeiro e isso tudo, né?
E ainda no colegial eu tinha decidido que ia fazer faculdade, economia, e tinha que fazer missão. As coisas foram funcionando da melhor maneira. Eu consegui fazer até 1 ano de economia antes da missão. Naquela época saía até no jornal quem passava no vestibular, né? É verdade. E eu lembro que eu fiz o vestibular. Isso foi em Fortaleza ou aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo já. Eu passei no vestibular, minha mãe ficou tão feliz assim. Meus pais já eram separados naquela época, a gente passava alguns apertos ali. E eu falei, poxa, fiquei muito feliz. E passei na faculdade, em seguida fui no Bradesco, do lado de onde a gente morava ali. Tô fazendo faculdade de economia, tenho 18 anos. Foi buscar emprego? Fui buscar emprego. Que legal. E consegui emprego na hora que eu cheguei no banco. Bem legal. Tinha datilografia na época, hoje ninguém faz mais isso. E a partir dali, minha paixão pelo setor financeiro, pelo setor bancário, principalmente de poder ajudar as pessoas, ela foi aumentando, né? Fui para a missão, e eu lembro que cada casa que eu chegava, eu mudava a casa, né? Aí negociava aluguel e... Foi secretário financeiro da missão? Foi secretário financeiro da missão, 8 meses. Com toda essa experiência. 8 meses. Fiquei que legal. Com 2 presidentes, né? O primeiro, 4 meses antes de ir embora, me chamou, falou, eu preciso organizar as finanças. Eu tinha também um curso de processamento de dados, tudo. Fiquei 4 meses com outro, um tempão no escritório. Então foi muito legal. Voltei, continuei a faculdade, né? Trabalhei no CTM assim que eu cheguei, porque eu precisava trabalhar e não era simples, né? Você voltar de missão não é simples. Então, eu lembro que eu mandava carta para todo mundo, né? Pessoas me ajudaram, o presidente Finholt, trabalhar de missão hoje, pessoa que me ajudou, o irmão Marcos César, também trabalhou aqui. Me ajudaram, consegui entrar no CTM. Fiquei lá durante 1 ano e 3 meses até conseguir emprego em banco de novo. Aí no Santander. E aí foi a sua carreira, até depois foi minha carreira. Itaú, até você chegar na XP. Isso aí. Que legal, porque você é um exemplo, então, daquele que desde cedo sabia, não é muito comum hoje entre os jovens, mas você já sabia o que você gostava e o que você queria seguir como carreira, e tem sido a sua única carreira até hoje, provavelmente vai ser, porque você tem tido bastante sucesso. Sim, eu concordo bem com você. Eu vejo os jovens hoje, preso os rapazes 3 vezes, eu acho que fui desobrigado pelo profeta, né? E a gente vê que os jovens hoje não têm uma referência, assim, às vezes os pais tentam ajudar. A gente tenta ajudar da melhor forma possível. Eu acho que falta uma referência no mundo hoje para os jovens. Sim, muitos estão perdidos, né? Não sabem exatamente o que fazer. E a igreja e muitas outras organizações têm vários recursos para ajudar. Seja um teste vocacional, seja o direcionamento para alguns cursos. O importante é, mesmo aqueles que estão perdidos, que comecem a fazer algo. Seja um podcast, né? Seja um podcast que pode ajudar muito, trazendo histórias inspiradoras, exemplos e tudo mais, como o que nós estamos fazendo hoje. O importante é que as pessoas busquem as informações e tomem decisões e façam. Se você está num caminho que você não gosta, não tem problema, vai experimentar outro. O que não pode é ficar parado. E fico feliz que você tem esse exemplo aí, essa história de sucesso no mercado financeiro. Às vezes, na cabeça das pessoas, mercado financeiro, economia, é meio assustador. Verdade. É pura matemática, muita gente tem medo muitas vezes. Olha que como que você humanas, desmistifica, né? Isso? Economia é um curso de humanas. Não é um curso de exatas, né? Não é. E eu descobri isso com o passar do tempo também. E um dos objetivos que eu sempre tive na vida, além de trabalhar, eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? Inclusive a minha ida para o Itaú foi porque eu ajudei uma pessoa, né? Acho que vale até a pena contar. Eu sempre costumo dizer que o que a gente faz, a gente não sabe quando a gente vai receber a bênção, a recompensa, né? Daquilo que a gente fez. Mas eu lembro que tinha 8 anos de idade, assim, 2ª série, escola municipal, porque ninguém estudava em escola particular naquela época, né? Tinha um menino, primeira semana de aula, a professora faltou, a gente ficava preocupado, porque a gente ia para 8ª, para 7ª, para 6ª, para 5ª, porque não podia voltar para casa, criança, né? E a gente ficava todo mundo preocupado, né? Uma criança pequena. E eu lembro que esse menino, ele começou a chorar bastante, né? E a gente ia descer pro pátio, tava descendo a escada, e eu vi minha mãe na rua, a escada tinha um vidro. Falei, cara, minha mãe tá aí. Corri na diretoria, falei, chama minha mãe, ela tá aqui fora. E aí minha mãe entrou, vamos pra casa. Eu falei, pô mãe,
vamos levar esse menino aqui, por quê? Porque ele tá chorando, né? Tinha associação de pais e mestres e tal. Ligaram na casa dele, a mãe dele falou, olha, eu não posso ir pegar porque eu tô com o bebê pequeno, mas se a mãe do Fred trouxer ele aqui... Hoje em dia jamais isso nunca aconteceria. A gente andou, acho que era uma meia hora andando, assim. A gente foi até lá, deixou o menino, voltamos. O menino ficou um semestre e saiu da escola. 24 anos depois, eu fui fazer uma entrevista no Itaú. E eu não fui bem, porque muitas perguntas de economia específicas ali, eu não tinha estudado, não sabia o que estava acontecendo ali. Eu queria muito me inserir mais na área de investimentos ainda. Fiz uma entrevista, não fui tão bem, e no dia seguinte me ligou ele, né? Esse menino, que eu não sabia, falou, olha, eu vou te dar a vaga aqui, porque a vaga é na minha equipe. Eu falei, poxa, mas eu não fui bem, por quê? Porque você não lembra, mas aconteceu isso, quando você tinha 8 anos, você me ajudou. Coisa impressionante. E eu lembrei de você. 20 anos atrás. 24. Nossa. 24. E a gente, ele se lembrou, embora você não tenha lembrado dele. Ele lembrou. Pra ele foi muito marcante. Depois a gente conversou. Falou, poxa, pra mim foi muito importante aquilo. Que legal. Era o primeiro, o segundo dia de aula. E tinha 8 anos. Não pensei, eu vou ajudá-lo porque ele vai me dar um emprego legal. Claro que não. Claro que não. Mas o que a gente faz, a gente recebe a recompensa. E uma das coisas que eu tinha por objetivo de trabalhar no mercado financeiro era, de certa forma, poder ajudar as pessoas também. Então, hoje, sou realizado porque eu trabalho com o que eu gosto. Também porque eu ajudo muitas pessoas, né? Eu tava falando até com uma pessoa ontem, cara, como é que você me ajuda aqui? Eu falei, te ajudo assim, assim, assim. Não sabia. Eu falei, o trabalho é ajudar. Né? E é muito legal. É com informação que a gente ajuda, né? É muito legal você poder ajudar a pessoa com algo que você gosta, você ser remunerado por isso. Né? Então, eu sou muito feliz com o que eu faço. Muito bem, legal. Em termos de desmistificar a carreira de economia, foi muito difícil para você a universidade? Tem que ser um crânio para fazer? Como é que é isso? A faculdade foi... A gente trabalha, estuda, né? Fazer faculdade à noite. Eu gostava muito, né, de ler. Sempre gostei, leio até hoje. Eu acho que tudo que você faz, que você gosta, que você se dedica, acaba que você entende e aprende sobre aquilo. Minha irmã, ela fez economia, porque eu fiz economia. Minha filha faz fisioterapia, porque minha esposa fez fisioterapia. Então, eu acho que a economia hoje e o setor de investimentos, as pessoas realmente acham, poxa, é muito difícil, o que é que eu faço, o que é que eu não faço? Se eu colocar aqui eu vou perder dinheiro, vou deixar na poupança. Minha mãe, meus pais, né? Mas eu acho que tudo que a gente se dedica e tenta começar do começo, a gente acaba entendendo e eu vou dar alguns exemplos, assim. Eu tive, acho que 2 matérias de matemática em 5 anos de economia. Olha só. Contrário de que muita gente pensa, né? Nossa, imagina. só matemática financeira e econometria, que chamava, que é estatística e tal. É isso. O resto da matéria eram todas de humanas. A gente estudava pessoas, política, sociologia, teorias econômicas, né? Poxa, e a gente vê muito isso hoje no Brasil, direita, esquerda, né? Sim. Né? Eu sempre brinco assim, não tem direita, pra mim não tem direita, não tem esquerda. Economia, não tem. Tem o que é melhor para o país, né? Ou melhor para a pessoa, ou melhor para a sociedade. Não importa de qual lado que é. Uma sociedade é melhor para cá, outra para cá. E tem que achar esse ponto de equilíbrio. Mas eu não... Quando a pessoa tem a vontade, basta ouvir jornal no rádio. Você ouve jornal 5, 6 dias seguidos no rádio, você começa a entender um pouco mais. Mas as pessoas sim têm receio, as pessoas vêm conversar comigo, poxa, eu não entendo nada, eu sento aqui e falo, deixa eu te explicar. A gente vai explicar um pouco hoje. Sim. E é muito simples, não é nada de outro mundo. mundo. E Fred, na sua percepção, como que é o mercado de trabalho para quem se forma em economia? Tem oportunidades, boas oportunidades? O mercado de trabalho para quem se forma em economia é um mercado bem abrangente, né? Não é administração, né? Mas você pode trabalhar tanto no setor bancário, que hoje aqui no Brasil, como você já falou, é muito desenvolvido, e você pode trabalhar em qualquer empresa, né? Você trabalha na área financeira das empresas. Então, você vai focar ali poxa, eu quero trabalhar nos bancos. Você pode ser gerente, você pode trabalhar em investimentos, você pode... Só o Itaú, que eu trabalhei, tem 100 mil funcionários. Né? São instituições gigantescas, né? Fred, você teve algum desafio assim no início da sua carreira, até no primeiro emprego, que você leva até hoje como aprendizado? A gente sempre tem muitos desafios, assim. O que demorou mais para eu conseguir me adaptar foi com meta.
Porque banco, ele é movido pura a meta. meta. É muitas metas. Ele é movido a meta, né? Então, tanto quando eu trabalhei antes da missão, eu cheguei na missão, tinha meta, né? Para mim era bem tranquilo, mas para muitos missionários era algo difícil. muito difícil de entender. Poxa, por que eu tenho que ter meta, né? Para mim era algo natural e até hoje é. Mas foi muito difícil no começo, né? Você tem pressão e tudo isso, né? Mas a partir do momento que você começa a entender e focar no que você... no futuro, não adianta focar no presente, né? No agora, né? Então, poxa, eu preciso bater as metas para que eu possa alcançar os objetivos que eu quero no futuro. E quando você olha, você tem meta de tudo, né? Poxa, eu tenho uma meta que meus filhos cresçam bem, sejam felizes, eu tenho uma meta de acordar e chegar no horário na igreja, eu tenho uma meta de tudo. Quando você coloca isso, fica um pouco mais leve, você perceber que você tem metas no trabalho. Acho que foi o principal desafio, foi esse. Aceitar que as metas fazem parte do trabalho, mas que elas fazem parte da vida. Do dia a dia, da vida Legal. mesmo. É uma parte essencial do progresso. Bom, vamos entrar então agora um pouquinho mais na parte de investimentos. Milena, o que você gostaria de saber sobre investimento? Uma curiosidade que você tenha sobre esse mercado. Paula, assim, eu sei bem pouco. Hoje, o que eu faço? Eu pego o que sobra ali, coloco no CDI, no CDB, e é isso, esse é o meu investimento. Você faz por conta própria, você utiliza o gerente da sua conta no banco, como é que você faz? Não, eu faço por conta própria, pelo aplicativo do C6, do C6 Bank. Ah, legal. Então, normalmente é ali. E eu queria muito saber qual seria meu próximo passo ali, já que eu já faço isso, o que seria a próxima opção para eu evoluir? Na verdade, você sabe mais do que eu imaginei. Você já está CDB, investindo, já está lá no CDB, etc e tal. Um pouquinho antes, vamos dar um passo antes, que ela já está bem lá na frente, então, para o Fred nos explicar. Eu acho que a primeira coisa, na verdade, é a consciência do indivíduo da necessidade de se investir. E esse é um princípio que a gente, como membro da igreja, a gente aprende há muito tempo, que está vinculado diretamente ao princípio da autossuficiência, da parábola do semeador, da parábola dos talentos, a importância de a parábola do sábio e do tolo. São várias parábolas desde a época de Cristo que nós podemos entender hoje como a importância de se preparar para o futuro. Eu acho que a base de tudo é isso. O que você diria, Fred? Sim, eu concordo. Inclusive as pessoas às vezes acham assim, né? Uma coisa que eu uso muito, banco, né? Não é uma coisa legal, né? Fazem coisas erradas. E eu sempre comento, Jesus Cristo falou, olha, para quem enterrou as moedas, né? Devia ter dado para os banqueiros. Para os banqueiros, porque eles pelo menos multiplicariam, o valor. Então, de certa forma, até Jesus Cristo incentivou as pessoas a ganharem juros nos bancos, né? Só para não deixar passar, acho bem importante investir na gente mesmo primeiro. Certo. Né? Estudar e se aprofundar e aprender cada vez mais. Né? Essa minha saída do Itaú e a vinda para a XP foi quando eu percebi quanto eu valia para o mercado. Uhum. E esse valor que eu tinha para o mercado é a soma de tudo que eu tenho de conhecimento, tudo que eu aprendi durante a minha carreira. Os últimos anos. Né? Então, a primeira coisa que eu digo é invista em si mesmo. Estuda, aprende. Né? Porque se você não estudar, você não aprender, lá na frente você vai perceber que você não tem um valor seu. Né? Você não investiu em você mesmo. Acho que tem que começar por aí, investir em si mesmo. Né? Mas falando de investimentos, eu faço bastante palestras de uso consciente. Né? Uhum. Costumo dizer para as pessoas assim, né? Guarda R$100, guarda 200, guarda o que você... Mas guarda todo mês. Não tenho dinheiro, estou devendo, né? Estou nessa situação. Eu sei, todo mundo passa por isso e todo mundo vai passar por tudo aqui na Terra. Às vezes as pessoas não entendem isso, mas todo mundo vai passar por um momento muito bom de prosperidade, um momento muito difícil e faz parte. Mas guarda. Mas eu não tenho dinheiro, eu prefiro pagar uma cheque especial que eu estou usando. Tal. Sempre costumo dizer o seguinte, quando aparece você é solteiro, você quer sair com uma menina, você vai pegar um dinheiro que você não tem e vai conseguir o dinheiro e vai no cinema, vai... Você dá um jeito. Você dá um jeito. Né? Poxa, você está casado, você quer levar aniversário da sua filha, você quer comprar um presente para ela? Dá um jeito. Esse jeito precisa ser dado para você guardar R$100 por mês, 200, o que precisa fazer. Eu estou devendo aqui, estou guardando aqui? Vai ter uma hora que você não vai estar devendo aqui. E nesse momento, você vai perceber que você guardou. E precisa
precisa fazer parte da rotina. Assim como a gente paga o dízimo, a gente precisa ter uma rotina de guardar. Né? E isso é bem importante. Então não importa se a pessoa ganha 1, 2, 3 mil, 100 mil. Precisa guardar. E isso requer disciplina do indivíduo, comprometimento. Essa eu acho que é a primeira coisa. Deixa eu fazer uma chamada aqui bastante importante. Você conhece esse material, Fred? Conheço. Você falava para mim antes aqui de nós iniciarmos que ele já foi facilitador. E imagino que um excelente facilitador, com todo o conhecimento e experiência que ele tem aí na área de investimento. Pessoal, Finanças Pessoais, um grupo de autossuficiência muito importante. Milena conhece? Conheço, Paulo. Acho que bastante gente já conhece, muita gente já fez, já participou do grupo. Eu gostaria de convidar todos, participem desse grupo. Se por um acaso não tiver um grupo aí na sua ala ou na sua estaca, que seria o ideal ter, estude o material por você mesmo. O material está à disposição de todos, completamente gratuito. Lá no aplicativo da igreja, Biblioteca do Evangelho, você vai na pastinha Ajuda para a Vida, ou você pode baixar esse material em PDF lá no site da Autossuficiência, autossuficiência.org.br. É impressionante, incrível os princípios que nós temos aqui, que a igreja nos ensina, muito alinhado com o que o Fred acabou de nos falar agora. Só dando uma ideia para vocês do que trata esse material. Tornar-se um mordomo prudente e fiel, ser unidos ao tratar das finanças. Dizem que a razão número 1 de divórcio no mundo é problemas financeiros. Um pensa de um jeito, o outro pensa do outro e não se acertam e o casal acaba se separando. É uma pena. Então, ser unidos ao tratar das finanças. Existe um livro muito bom, Casal Inteligente Enriquece Junto. Então, os dois precisam estar na mesma página nesse sentido, né? Como o Fred acabou de nos lembrar, a base, a fundação, pagar dízimos e ofertas é onde você vai desenvolver a sua fé como cristão, como membro da igreja e prosperar. Criar um orçamento. Algo simples que muita gente não faz, não para fazer. Só gasta. E muitas vezes o problema está nos pequenos gastos. Aqueles pequenos gastos que levam, que corroem o orçamento familiar, o orçamento doméstico, vai para o ralo. E a pessoa não sabe, puxa vida, mas para onde vai o dinheiro? Às vezes está nas pequenas coisas. Então, anotar todas as suas despesas, todos os seus gastos. Muito importante. É importante, não é, Fred? Demais. Seguir um orçamento. Não adianta você criar e não seguir. Então, você tem que ter a disciplina de seguir. Não, isso aqui é o que nós podemos gastar, isso aqui é o que nós vamos gastar. E dentro do orçamento, colocar o que o Fred acabou de ensinar, que é uma parte para o seu investimento. Certo? Proteger sua família das adversidades, entender as dívidas, livrar-se das dívidas, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Administrar as crises financeiras, o Fred já falou que a gente nunca sabe quando elas podem vir. Pode acontecer o desemprego, pode acontecer a morte prematura de alguém da família. E vai acontecer, né? Então, você administrar as crises. E a última parte do material, investir para o futuro, que é a grande expertise aqui do Fred. E o último capítulo muito legal, olha, continuar a doar e abençoar outras pessoas. Agora que você tem, ajude outras. É quase que perseverar até o fim no investimento. Exatamente. Então, esses são princípios muito importantes que as pessoas vão aprender juntas fazendo esse material. Mais uma vez, de graça, está à disposição de todos. E aqui no capítulo 10, tem aqui um modelo de uma casinha, né? Então, o básico é a fé em Cristo, a união com o cônjuge e o compromisso com a autossuficiência. Quando o indivíduo tem essas três coisas juntas, ele vai crescer, ninguém segura esse indivíduo, essa família. E aí depois alguns princípios básicos. O primeiro, pagar o dízimo e as ofertas. Segundo, proteger a família das dificuldades. Terceiro, eliminar dívidas. Quarto, poupar e investir para o futuro. E quinto, continuar ajudando e abençoando o próximo. Aqui diz o seguinte, uma das formas mais fáceis de investir é poupar dinheiro. Você tem trabalhado para criar um fundo de emergência, começando com o valor de 1 mês de despesas e depois ampliando para ter o valor de 3 a 6 meses de despesas. Imagine as possibilidades se você continuar e poupar mesmo depois de estabelecer um fundo de emergência estável.
O elder Elton Perry ensinou: paguem a si próprios uma quantia pré-determinada diretamente em uma forma de investimento. O que você acha disso? Fala um pouquinho mais sobre isso. Isso é maravilhoso. Sobre A gente estava falando agora, né? Estabelece um valor. Não precisa ser um valor que vai te atrapalhar, mas estabelece um valor. Né? E com esse valor você vai na reserva de emergência. Isso é muito divulgado hoje em todo o mercado financeiro. Tem que ter reserva de emergência de 3 a 6 meses. Você não sabe o que vai acontecer amanhã e você precisa... a gente falava muito de armazenamento na igreja, né? Sim. Isso é uma forma de você fazer seu armazenamento em reserva financeira. E é importante, muito importante, porque você não sabe o que você vai precisar, como você bem falou, tem um falecimento na família, tem uma doença, tem um desemprego. Precisa ter uma tranquilidade. Aí você precisa se estabelecer e se organizar para fazer isso. Sem organização, como você falou, isso não funciona. E vou dar até um exemplo do que você disse usando o manual uma vez, né? Tinha uma senhora, chamava ela de Irmã Teresa, ela faleceu. E ela, durante muitos anos, sempre estava com um problema financeiro. E um dia eu sentei com ela, vamos resolver esse problema financeiro, Irmã Teresa. E o exemplo é bobo, mas é muito importante e vai exemplificar bem. Ela comprava todos os dias 6 pãezinhos. Eu fui na casa dela. A senhora compra 6 pãezinhos todo dia, né? Compro, mas a senhora só mora você e sua filha, né? Mas eu gosto de torrada. Aí eu guardo os outros 4. A senhora então deve ter pão aqui guardado em todos os... Torrada que não acaba mais. Aí precisa comprar 6, né? Compra 3. Pega um dos pãezinhos e faz torrada. E se eu quiser mais? A senhora compra mais. Né? Se precisar. Se precisar. E ela, poxa, é mesmo. E a gente começou a falar de poste de luz, Paulo. Ela morava na casa aqui e o filho dela em cima. Aí eu falava, a senhora fica muito tempo no banho? Fico. Por que a senhora fica muito tempo no banho? Meu filho também fica muito tempo, vou pagar a luz dele, então... E o filho precisava a mesma coisa. Divide o poste de luz. A conta dos dois caiu pela metade. São pequenas coisas que no final do dia vai fazer vão fazer muita diferença. E essa disciplina, de modo geral, as pessoas não têm, que é sentar e colocar na ponta do lápis, no papel, todas as despesas. E aí, Milena, o que você fala disso? Paulo, tá maravilhoso esse papo. E Fred, tem algum, como posso dizer, alguma regra para esse fundo de reserva? Por exemplo, tem que ser 10% do meu salário, um ambiente seguro para esse fundo de reserva? Assim, que a gente precisa guardar? O fundo de reserva, a gente acha que vai falar disso, mas tem que estar em investimentos mais conservadores, porque você não pode ter risco nisso. Que é para emergência, né? Isso é para emergência. Mas é para emergência, tá? Exato, não é para qualquer outra coisa. Quero colocar um cílio novo aqui. Não, é para emergência. Enquanto você não tiver essa emergência, você não... E são duas emergências. É a emergência da vida e é a emergência de você usar ele. Às vezes você não precisa usar. Você tem emergência, você consegue resolver a emergência sem tocar naquele nele. Fundo. Isso é importante. Melhor ainda. Melhor ainda. Isso é muito importante. É realmente uma emergência e você não tem outra saída. Precisa usar. Mas tem que ficar em algo mais conservador. Aí seria talvez o primeiro passo. Eu acho assim, Milena, que talvez... porque algumas pessoas podem pensar exatamente quanto que eu coloco no fundo de emergência. Como nós falamos, o ideal é que o fundo de emergência cubra de 3 a 6 meses das suas despesas ordinárias, das suas despesas comuns. Então, você pode verificar quanto custaria para você ficar 6 meses se você perder completamente a sua renda. Quanto que você precisaria? Depende muito das despesas, do orçamento de cada família, de cada lar. Você faz as contas, X reais. Então, eu vou economizar tanto por mês. E até você atingir aquela meta do seu fundo de emergência. E deixa lá. E a melhor maneira que você está falando de aplicar seria... Em fundos conservadores, né? Fundos conservadores, fundo de emergência. Porque você não pode perder. Você não pode ter risco com ele. Exato. Você precisa ter ele garantido para pagar o aluguel, para pagar a parcela da casa, para pagar a escola das crianças ou para comprar comida. E que tenha liquidez, certo? Que tenha liquidez. E quando você não tem muitos riscos no fundo, a liquidez é muito maior. Por exemplo, um dia. Explica para o público o que é liquidez. Tá, até anotei. São 3 coisas bem importantes que a gente que mexe com investimentos, a gente sempre fala, né? Que é a liquidez, a rentabilidade que você busca e a segurança que você precisa, que você quer. Certo. E tem que equilibrar isso, e cada pessoa vai ter seu perfil.
precisa equilibrar isso. Mas a liquidez é a velocidade e a facilidade que você consegue tirar aquele valor quando você tem a emergência, quando você precisa dele. Tem investimentos que você pede o resgate hoje, vai demorar 60 dias para o dinheiro entrar na conta. Porque está num fundo de investimento. Ou tem alguns que você coloca e vai ficar 5 anos e você não pode tirar. Exato, você não pode mexer. Então, o fundo de emergência, reserva de emergência, tem que ter em algo que você pode tirar agora, já, no momento. Entra no aplicativo, clica no botão, vai para a conta corrente. Está na conta corrente. Tá. Então, e de modo geral, são fundos mais conservadores. Um fundo mais conservador vai trazer menos rendimento de modo geral. Menos rendimento de modo geral e maior liquidez. Né? Menos rendimento, mais segurança, maior liquidez. Vamos falar um pouquinho, então, do perfil. De modo geral, a gente conhece ali o perfil arrojado, que é aquela pessoa que talvez não tenha medo de arriscar. Os riscos são maiores. Sim. E muitas vezes o retorno pode ser maior. Nós temos ali o perfil moderado, eu pessoalmente me encaixo mais ali, e tem o perfil mais conservador, que seria a pessoa que não aceita a ideia de perder um centavo. Sim. Ela não pode ir para o mercado de ações. Você falou de poupança, mas eu, uma vez, teria que ficar na 25 poupança. anos, eu indiquei poupança para uma pessoa. Para uma pessoa. Para aquela pessoa, ele olhava todos os dias o investimento, todos os dias. Estava num CDB, estava num fundo sem risco, mas em um dia pode acontecer algo. E vai acontecer. Traz muita ansiedade. E naquele dia ele falou, ele foi no banco e estava desesperado. Falei, doutor, põe na poupança. Não é seu dinheiro. perfil, Você não pode... Você olha todo dia. Mas na poupança não vai todo dia aparecer. Esse é o objetivo. Você vai olhar todo dia e vai mudar. Não trazer essa ansiedade, né? É isso. Mas o perfil é isso. Às vezes as pessoas... cada pessoa vai ter seu perfil. A gente precisa encontrar esse equilíbrio. Tem pessoas que são moderadas... E a gente consegue colocar em algo de risco. Né? Hoje o mercado, como você falou, é muito desenvolvido aqui no país. Então a gente consegue montar carteiras de investimentos com um risco muito controlado e, de certa forma, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu fiz isso ontem para uma pessoa. A gente aplicou o dinheiro dele na Bolsa dos Estados Unidos. Durante 5 anos ele não vai poder mexer. Então lembra, né? Segurança, liquidez, eu tirei a liquidez dele. Quando eu tiro a liquidez, eu consigo mexer na rentabilidade e na segurança. Melhorar a rentabilidade, né? E a segurança também. Então eu falei, olha, eu vou tirar sua liquidez durante 5 anos. Mas o que eu ganho com isso? Eu vou aplicar seu dinheiro lá na Bolsa dos Estados Unidos. O que eu vou ganhar? Você vai ganhar o que a Bolsa dos Estados Unidos subir em 5 anos. Mostrei gráficos. Mas e a segurança? A segurança é que eu te garanto que você vai ganhar 11% no mínimo ao ano. É mesmo? Então se a Bolsa cair, você ganha 11% ao ano. Se a bolsa subir, você ganha o que a bolsa subiu, acima de 11%. Então não tem o risco. Não, mas eu tirei sua liquidez. Provavelmente ele tem algum fundo de emergência. Isso, aí o fundo de emergência dele está separado. É isso aí. E tem outras coisas que a gente fez. Mas é importante as pessoas entenderem que você não precisa correr risco se você abrir mão de liquidez. Se você não abrir mão de liquidez, você não vai conseguir correr muitos riscos. Né? Se você abrir mão da segurança, corre mais risco. Tem que equilibrar. Você precisa equilibrar. Milena, você conhece o seu perfil de investidora? Eu acho que é conservador, Paulo. Você acha que é conservador, muito mas bem. eu quero sair disso, então quero aprender. Mas aqui. A Milena tem que ter um perfil mais... Ela é nova. Exato. Tem muito tempo para investir. Pode ter algumas perdas, mas pode ter maiores ganhos, que eu imagino que é isso que você está pesquisando agora. Como que o indivíduo pode saber qual que é o perfil dele? Hoje, todas as instituições bancárias e corretoras, no aplicativo, no site, você consegue fazer seu perfil de uma forma bem fácil, bem simples. Isso foi... Respondendo algumas perguntas, né? Algumas perguntas... Você pretende deixar seu dinheiro aplicado no médio, no curto ou no longo prazo? É uma pergunta. Se você vê que seus investimentos oscilaram, o que você faz? Você tira o dinheiro? Você coloca mais? Você espera? São perguntas simples que vão trazer perfil de investidor para você. E você tem que utilizar esse perfil. Né? Isso foi feito há uns 15 anos atrás. Né? Antes não tinha o perfil de investidor. É meio que científico isso. É isso. Fato. Foi feito com psicólogos e tudo isso. Funciona bem. Funciona bem. Isso funciona bem há 15, 16 anos esse material que calcula o perfil do investidor. Ok.
Fred, você sabe que para tentar sair desse perfil conservador, eu tentei lá no aplicativo mesmo colocar um pouco de investimento em uma inteligência artificial. Então, ele investe para mim e vai cuidando disso daí. Você acha que é interessante fazer esse tipo de manobra, talvez deixar na mão de uma inteligência artificial, pagar ali alguns juros para isso? A inteligência artificial deve mudar e vai mudar o mundo inteiro, né? Em todos os mercados, não só de investimento, mas em qualquer coisa. Hoje a gente não sabe nem... Tá no Instagram, você não sabe se a pessoa é pessoa ou se é inteligência artificial. Funciona, né? Ela vai fazer o que você poderia fazer estudando um pouquinho. Entendi. Acho que vale a pena estudar, talvez. Não precisa estudar, não é estudar, poxa, vou pegar uma hora por dia, não é Sim. nada disso, né? É sentar, então, assim... Entender, poxa, né? O que é um fundo de renda fixa, né? Hoje está tão simples, né? Você coloca a inteligência artificial, o que é fundo de renda fixa, ele vai te dar resumido o que é. Mas, assim, a gente tem 2 tipos de aplicações hoje. Tem a renda fixa, que é conservador e normalmente aplica em títulos do governo ou em títulos de grandes instituições, como o CDB. Que são os mais seguros. O CDB está emprestando dinheiro para o banco. Colocou dinheiro num grande banco, aplicou no CDB, você emprestou dinheiro para ele. E ele te remunera por isso. Se você comprar um título do governo, você emprestou dinheiro para o governo. O governo te remunera. Isso são as aplicações de renda fixa, são as aplicações mais conservadoras, né? Poxa, tem banco que paga muito mais do que outro. É porque o risco daquele banco é um pouco maior do que o risco do outro banco, que é gigantesco. E você precisa calcular isso, né? O governo hoje no Brasil, ele tem o fundo garantidor de crédito, ele garante até um certo valor ali. Poxa, se eu colocar e der um problema, eu estou garantido. Por CPF, não é Por isso? CPF, até 250 mil. Né? Então isso ajuda. Por banco. Por banco. Poxa, então a pessoa pode ter 250 mil aqui. Isso, não é nem por banco, é por CPF mesmo? Por CPF, mas por produto, assim. Então, poxa, eu quero colocar meu dinheiro no Banco Itaú, no CDB. Eu vou lá. C6, que eu tava falando. Poxa, eu quero aplicar no Banco Itaú, no CDB, no Banco Master, no CDB, no Banco ABC. Até 250 mil em cada um, Vamos supor que um quebre. 250 mil tá garantido. O governo garante. É isso aí. Isso que é o Fundo Geral Garantidor. É importante isso, porque traz uma tranquilidade para as pessoas também. Que as pessoas têm medo. Claro. Você não sabe, mas eu e o Paulo a gente sabe tudo o que aconteceu, por exemplo, na época do governo Collor, da poupança. Muitas pessoas ainda se preocupam muito. Agora, de modo geral, o mercado financeiro no Brasil ele é sólido, né? As instituições bancárias são muito sólidas, estão entre as maiores do mundo, de modo geral. Isso, e a regulação do sistema brasileiro talvez seja a melhor do mundo também. É muito, muito rígido, muito controlado, muito correto. É raro a gente escutar no Brasil, por exemplo, que um banco quebrou. Já aconteceu, mas é raro. Muito raro. Isso traz mais segurança aos investidores, sim, de modo geral. Acho muito legal esse teste que você está fazendo. Faz com pouco dinheiro. Sim. Até para aprender, busque o conhecimento, como o Fred sugeriu, né, a respeito das várias formas de se investir, e faz testes e vai vendo. Agora, às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. A experiência na pandemia foi traumática para muita gente, né, porque muita gente perdeu dinheiro. Eu passei pela situação de ver, olhar o saldo. Aterrorizante, é uma experiência muito ruim, mas eu respirei fundo e tive a maturidade de falar, não vou mexer, porque existe uma máxima que se você mexe no momento que você perdeu, você realmente vai perder dinheiro. Sim, é o que você bem falou do perfil, lembra? Eu estava comentando, é uma pergunta, né? Se você vê o dinheiro cair, você tira, você deixa e espera ou você coloca mais? Então, pra gente fazer um exemplo, conservador, ele tira, porque ele tem medo. E aí ele perde mesmo. Ele perde. E tá tudo bem para ele. Mas ele não devia ter colocado lá, não faz parte. O moderado, que é o Paulo, ele espera. Vou esperar. O agressivo, e o conhecimento ajuda, que talvez eu vou colocar mais porque eu sei que isso vai subir. Né? Então, tem muito a ver com o perfil. Exato. E tem alguma plataforma ou aplicativo que você indica? Tem. Todos os aplicativos das grandes instituições, eles ajudam, assim. Eu sei que tem algumas como a Rico também. Tem a Rico. O Rico é da XP hoje, né? A XP comprou, mas a própria Rico, a XP...
Itaú, Bradesco. A própria Bolsa de Valores, a B3, Bolsa B3 eles têm vários cursos, inclusive gratuitos. Ambima, que é o órgão que regula os bancos, é o que tem mais cursos e cursos sem viés. Porque é do Banco Central. Exato. Então você entra ali na Ambima, tem vários cursos, são cursos bem legais e demonstram pra gente como funciona o mercado financeiro e, como eu estava falando, renda fixa, renda variável. Tá. Fred, para uma pessoa que não conhece bem a respeito de investimentos, às vezes a palavra investimento até já assusta, né? Ela imagina que ela precisa ser rica, ter muito dinheiro para investir. Como é que é isso? Não, eu estou falando, precisa começar a investir, seja qualquer valor, né? Acho que até com R$100. Com R$100 você começa a investir, né? E com R$100 você consegue, hoje, utilizar os mesmos produtos e serviços que uma pessoa que tem R$1 milhão. Hoje não tem mais essa diferença. Antigamente tinha, olha, para você entrar nesse produto você precisa ter tanto, para entrar nesse... Hoje não tem mais, hoje com R$100 bem democratizado. Você consegue fazer. Né? A concorrência e tudo que aconteceu no sistema financeiro ajudou a democratizar isso. Né? Faz o perfil, mas no começo da reserva de emergência, vai no conservador. Tem que ir no conservador. Não adianta querer... Não existe milagre, né? Isso. A gente olha assim, às vezes, olha, eu vi aqui na internet... Quando a pessoa fala pra mim o que viu na internet, já... Assusta. Já tem que respirar um pouco. Uhum. Eu queria colocar um parênteses aí, porque isso é muito importante. Às vezes, a ambição da pessoa em querer que o dinheiro se multiplique tantas vezes e da maneira fácil, ela acaba correndo altos riscos e muitas vezes perdendo dinheiro. De vez em quando, na verdade, frequentemente a gente vê matérias nos jornais, na televisão. Tem acontecido muito ultimamente com o Bitcoin, né? Ali a pessoa quer porque quer multiplicar, triplicar o dinheiro que ela tem de maneira fácil. Existe isso? Não tem isso. Se tivesse isso, estava todo mundo. Todo mundo estava rico. Não tem como... Não teria como esconder isso. Né? Não, mas não existe. O que existe é você fazer uma carteira de investimentos dentro do seu perfil. E aquela história, né? Poxa, eu estou devendo dinheiro e o juros sobre juros, né? As pessoas falam muito isso. O contrário é verdade também. Se eu estou guardando dinheiro, o juros sobre juros vai multiplicar o seu dinheiro. O seu patrimônio. Vai multiplicar o seu patrimônio. Isso é muito importante. As pessoas precisam entender, poxa, se eu coloquei 100, mês que vem... tenho 101. Se eu coloquei mais 100, eu vou ter 101, mais 100, 201. No outro mês eu vou ter 202. Eu não ganhei 1, eu ganhei 2, porque eu tinha 200. Vai ter algum momento que você vai ter 1.000, você vai ganhar 10. Vai ter algum momento que você tem 100 mil, você vai ganhar 100. Né? Então, quanto mais você tem, mais você ganha. E para você precisa começar. Qualquer valor. Né? Faz a reserva de emergência, te dá uma tranquilidade. Né? Não existe nada que pague a paz. É você dormir tranquilo. E a reserva de emergência ajuda muito isso. Sem dúvida. Fala, Milena. Acho que todo mundo sonha também, Fred, com liberdade financeira, né? O que você acha que significa ser livre financeiramente, liberdade financeira? Sabe que meu presidente de missão ele falou que o rico é aquele que gasta menos do que ganha. Menos do que ganha. Né? Então, a liberdade... Acho que a gente aprende esse princípio no templo, né? Exato. Nós devemos ter o suficiente para as nossas necessidades. Isso. A liberdade financeira é você, talvez, saber que caso aconteça algum problema, caso aconteça alguma situação, caso você se aposente, caso você pare de trabalhar, você sabe que financeiramente você está respaldado de alguma forma. Seja na reserva de emergência, que não é a liberdade financeira, mas é a tranquilidade financeira. Assim, que você sabe que numa emergência você está bem. Né? E a liberdade financeira é aquele momento que você fala, poxa, eu tenho guardado um valor que vai ser suficiente para minhas necessidades caso eu pare de trabalhar. E você tem alguma dica para quem já está quase ali afogado em dívidas, que precisa alcançar essa liberdade? Dívida precisa conversar bem, né? Precisa entender qual a dívida. Eu já trabalhei muito com isso assim também. A taxa de juros da dívida. Tudo isso. Então o ideal é você transformar todas as dívidas em uma dívida só. Né? Se você trabalha e você consegue fazer um crédito consignado, e aí você precisa aprender algumas coisas.
sem citar nomes, mas muitas pessoas, poxa, eu vou juntar minhas dívidas para que eu consiga pagar. E vai pagar muito menos de juros e até muito menos de parcela e vai acabar a dívida. Mas é mais fácil negociar, inclusive, sim, né? Sim. Aí mas a pessoa, o que ela faz? Ela negocia, faz uma parcela e tá, agora eu tô bem. Aí ela faz a dívida de novo. Outra dívida. Pode. Não pode fazer. Né? Então, sempre costumava dizer assim, e isso tá aqui, né? Quando você... A dívida que você pode fazer talvez seja da sua casa. Uhum. Ou em alguns casos a educação. Geralmente são as dívidas aceitáveis. A vantagem da educação são investimentos. Você paga e estuda. Se você não paga, você não estuda. Isso. Então ela não mas é o investimento em si mesmo. Exato. Né? Uhum. E talvez o imóvel. Mas todas as outras dívidas tem que entender assim, acabei com a dívida, não vou fazer outra. Às vezes é até uma maneira da pessoa se ajustar o fluxo financeiro. Poxa, tô pagando uma parcela de R$500 aqui para pagar minha dívida. Acabei. Cara, eu vou guardar os R$500 agora. Claro. Já estava no meu fluxo pagar R$500 por mês. Continuo guardando os R$500. Adorei. Então, é bem importante. Então, se a pessoa se organiza e ensina muito isso no manual, ela consegue. E às vezes se organizar... E a gente vai na igreja domingo, sempre tem aquele senhorzinho, aquela senhorzinha que leva as balas para as crianças, né? Uhum. Às vezes ela se endivida para comprar a bala para as crianças, sabe? Ela vai lá e compra um cheque especial no cartão de crédito, porque ela está tão acostumada a comprar e ela não percebeu. Mas a gente precisa ajudar, né? Você precisa ajudar. Você citou agora o cartão de crédito, eu acho, falando de dívida ainda, eu acho que talvez a pior maneira que as pessoas se perdem, que o brasileiro se perde. As pessoas se esquecem que os juros de cartão de crédito no Brasil é 400 e tantos %. Talvez não exista nada no mundo semelhante a isso. A dívida, se você deixar de pagar a sua fatura completa no final do mês e parcelar, talvez seja a pior decisão que você vai fazer na sua vida, porque aquela dívida vai se multiplicar várias vezes, uma bola de neve. Juros. Mas o cartão é ótimo, é um excelente... Para quem sabe usar, Quais são suas dicas, Fred? Se a pessoa sabe usar o cartão de crédito, é até uma maneira de você ter segurança. Você não precisa andar com mais nada, não precisa ter acesso a banco, não precisa ter nada. Você tem o cartão de crédito, poxa, meu cartão de crédito é de R$1.000, meu salário é de R$1.000. Vou usar os R$1.000 do cartão, cai o salário... Paga tudo. Paga o cartão. Quita o cartão. Eu posso fazer isso todos os meses. Isso. Inclusive, você soma pontos, as companhias aéreas, além de você ter segurança, se alguém pegar seu cartão e levar embora, é aquilo que tem. Ele não tem acesso à sua conta corrente, não tem acesso ao cartão. E você ganha pontos, ganha milhas, ganha uma série de outros benefícios que você tem. Então, o cartão de crédito tem que ser dessa forma. Ou, poxa... eu quero comprar uma TV nova, né? Talvez valha a pena parcelar, mas tem que estar dentro daqueles R$1.000 ali seu do salário. Quando virar o mês... Agora tem gente que tem tanta parcela no cartão que não consegue pagar o cartão e nunca acaba. E nunca acaba. Né? Então parcelar não é... Hoje em dia, assim, se você não tomar muito cuidado, é o pior caminho que você pode seguir. Ter muitas parcelas, assim. Né? Isso não deve acontecer. O que você tem que fazer é viver com o dinheiro que você tem. É isso aí. Princípio básico. E aí, Milena, o que você está achando? Tô aprendendo muito, Paulo. Vou investir. Isso, algumas decisões que você está tomando hoje na sua vida. Eu acho que eu vou conseguir aquele conselho de colocar um pouquinho ali, testando alguns diferentes e sair desse perfil conservador, né? Ok. Não que você tenha que sair, mas sim, você tem mas que descobrir o seu próprio perfil e entender que quanto mais o seu perfil vai para o lado do arrojado, os riscos são maiores, a segurança talvez nem tanta, então você sempre tem que pesar. Fred, quem seria a pessoa certa para quem está nos ouvindo? Até a Milena também. Olha, eu quero entender melhor meu perfil, eu tenho dinheiro aqui que eu quero investir, mas não sei exatamente como começar. Quem é a pessoa certa para ajudar? Quem é o profissional, seja no banco, ou que se você tivesse que aconselhar a sua filha hoje, o que você falaria para ela? Hoje os bancos, todos eles têm a figura do assessor de investimentos. Assessor de investimentos. Não é mais o gerente de conta, né? O gerente de conta, ele
quase todas as instituições, ele não é o especialista mais em investimentos. Ele só cuida da conta Ele corrente. cuida da conta corrente e de tudo que orbita em torno da conta corrente. Tem coisas muito importantes, né, ali, né? Poxa, seguro, entre outras coisas que ele vai ter ali. O cartão de crédito mesmo é o gerente da conta que faz. Mas o assessor de investimentos é a pessoa que vai poder ajudar mais quem tem a necessidade de entender o perfil. Dentro do perfil, qual produto vai se encaixar mais. Porque não é só o perfil. É o produto. Né? Isso. Então a pessoa, poxa, eu vou comprar um imóvel. Vamos supor, a pessoa já está financeiramente estável, vou comprar um imóvel novo porque eu quero alugar. Vale a pena comprar um imóvel novo e alugar. E tem os riscos de comprar um imóvel novo e alugar. Você não sabe se a pessoa vai pagar aluguel, se ela vai machucar a casa, se a casa vai, naquele lugar, vai se valorizar ou não. O assessor vai te falar, olha, se você comprar a casa são esses benefícios. Se você aplicar num fundo imobiliário, são outros benefícios. Você não está comprando uma casa, está comprando um monte, pedacinhos das casas. É mais fácil. Se você comprou uma casa e precisa de dinheiro, você não consegue vender só o banheiro, né? Mas se você tem um fundo imobiliário, sim, você colocou o dinheiro lá, você consegue tirar uma parte para fazer alguma outra coisa. Inclusive, ajuda na renda, né? O fundo imobiliário, porque ele vai te dar o aluguel que você teria na sua casa. O fundo imobiliário vai te pagar o aluguel igual. Agora, é claro, você não vai ter o rendimento do imóvel, que a pessoa gosta de ver o imóvel, tijolo ali, aquela casa é minha. O perfil dela, e tá tudo ótimo, porque é o perfil dela. Tem pessoas que falam, poxa, eu não preciso ver minha casa, eu só preciso receber um aluguel aqui para eu ter minha liberdade financeira e saber que eu vou receber um aluguel todo mês. Talvez o fundo imobiliário seja mais negócio do que comprar casa. Qual fundo imobiliário? Tem fundo imobiliário com risco maior, fundo imobiliário com risco menor. Tem fundo imobiliário que compra imóveis comerciais, tem fundo imobiliário que compra imóveis residenciais, tem fundo imobiliário que compra os shoppings. Né? Então, o perfil da pessoa não só vai mostrar o tamanho do risco que ela está disposta a correr, mas conversar com um especialista vai mostrar qual que é o melhor produto dentro daquele seu perfil. Excelente. Então, o indivíduo, seja Milena, qualquer outra pessoa, vai lá no banco, procura ou por telefone ou até às vezes nas plataformas e busca o assessor de investimentos. Isso. É a pessoa, você diria que todos são confiáveis? Não. Tem gerentes e gerentes, tem podcasts e podcasts. É verdade. Tem assessores especialistas de investimento e assessores... Eu fui gestor deles durante muitos anos. Itaú, tenho agora a minha equipe aqui na XP. E às vezes até o perfil da própria pessoa influencia no que ele oferece. Né? Daí a importância de a gente também estudar um pouquinho, tentar entender como funciona. E começar pelo simples sempre. Não adianta querer fazer coisas mirabolantes. É sempre começar, poxa, eu vou começar a guardar, vou para reserva de emergência. E vai demorar um pouquinho para você guardar se você ainda não tem esses 6 salários. Isso. E durante esse período você vai entendendo ali, poxa, eu coloquei aqui conservador, coloquei nesse banco aqui, paga um pouco mais. Eu entendi que esse banco tem um risco maior do que o outro, porque é um banco menor. Ah, legal. E tudo permeia nisso. A própria ação, se eu comprar ação de uma empresa grande, ela tem um risco menor do que uma ação na bolsa, né? Do que uma empresa pequena. E você começa a entender. Tenta entender de uma vez, da mesma forma que eu não vou entender como psicólogo consegue tratar uma pessoa. Também, quem não entende do mercado financeiro não vai entender de uma hora para outra. Mas lendo, tendo um pouco de paciência, utilizando os recursos que a igreja mesmo disponibiliza, a gente vai entender um pouco mais. E aí você vai formulando o que eles chamam de a sua carteira. É isso aí. Não é? Isso. E a carteira basicamente ali é composta por fundos de renda fixa, de renda variável. Isso. Explica um pouquinho pra gente. Então, a renda fixa que eu estava falando são os produtos e serviços que as instituições oferecem que tem um risco menor. Então, você compra um CDB, que é emprestar dinheiro para um banco. Você compra um título do governo, que é emprestar dinheiro para o governo. Basicamente é isso que os fundos de renda fixa conservadores eles fazem. E você sabe qual vai ser o retorno. Você já sabe tem uma ideia de antemão. Isso. Vai ser os juros do governo. A gente vê no Jornal Nacional, né? Juros do governo hoje está em 10,25. É mais ou menos isso que você vai ganhar, tanto emprestando dinheiro para o banco, tanto emprestando dinheiro para o governo. Por ano, viu, pessoal? Por ano sempre. E é bem interessante isso. Você fala, poxa, o título do governo está pagando 10,25, por que esse título
está pagando 11? Porque tem um risco um pouco maior. Por que esse título está pagando até menos do que o título do governo? Porque talvez esse papel é mais seguro do que o próprio governo. Então você tira pelos juros do governo o tamanho do risco. Olha, esse fundo aqui de renda variável, tem infinidade, está pagando 2 vezes o que o juros do governo está pagando. Porque o risco é muito grande. Né? E o mercado de renda variável, que você perguntou, ele vai mexer com, basicamente, ações na bolsa. Resumindo, quando você compra uma ação da bolsa, você se torna sócio daquela empresa. Um pedacinho pequenininho. Um pedação, né? Se a pessoa tiver muito dinheiro. Né? Ou você compra outros investimentos que você pode comprar papel que vai correr de acordo com o preço do boi, o preço da soja, né? Com o preço da moeda, dólar, euro. E aí tudo isso é renda variável. Você não sabe o que vai acontecer. Mas pode ir para cima, pode ir para baixo. Isso. Aí o assessor de investimentos, ele vai te falar, olha, a tendência aqui do dólar no Brasil é subir. Por que a tendência do dólar no Brasil é subir? Porque... Aí você olha para trás, é o histórico, né? É isso aí. E sobre criptomoedas, bitcoins, você poderia explicar um pouco mais também, Fred? Eu tenho bastante dúvida, curiosidade sobre isso. O Bitcoin, ele é uma ideia, né? Você está comprando uma ideia. Né? Não existe, né? Apesar que hoje o dinheiro é uma ideia também, né? Mais lastreado em ouro, mas o Bitcoin é uma ideia que aquilo você... E muitas pessoas negociam em Bitcoin. Quanto mais pessoas negociam em Bitcoin, mais o preço sobe. Mas é assim. Poxa... Não tem dinheiro físico aqui, né, na internet, né, no mundo virtual. Então, foi criada a Bitcoin, as pessoas compravam a Bitcoin com real, pegavam esse dinheiro para fazer negócios no mundo virtual. Quanto mais uma coisa é utilizada, mais o preço dela sobe. Então, se todo mundo quer comprar caneta ou a caneca, o preço da caneca sobe. Se ninguém quer, você diminui o preço para ver se você vende, né? O Bitcoin é a mesma coisa. Quanto mais pessoas utilizam o Bitcoin para fazer negócios, mais o preço do Bitcoin sobe. Quanto a menor quantidade de pessoas que utilizam o Bitcoin para fazer negócios, o preço do Bitcoin cai. Mas minha preocupação é que não é regulado, né? Você não sabe quem está utilizando aquilo e a gente sabe que muitas pessoas utilizam Bitcoin que não tem rastreabilidade. De forma ilícita. De forma ilícita. Então, preocupa um pouquinho. Não tem milagre. Né? E o Bitcoin tem um risco que às vezes as pessoas não entendem, que é o risco de você resgatar o dinheiro. Para você resgatar o dinheiro da Bitcoin, alguém tem que comprar de você. Eu tenho R$1.000 em Bitcoin. Aí eu quero resgatar. Alguém tem que comprar. Entendi. Se não tiver alguém para comprar... Não transforma em real. Você não transforma em real. Então, imagina que você colocou 100. Olha, agora eu coloquei 100, tenho 1.000. Vou vender. Se não tiver ninguém que compra. Você vai vender às vezes por R$50, porque não vai ter ninguém que quer comprar. Hoje tem os bancos, né? Eles têm. Você consegue aplicar em moedas virtuais nos grandes bancos. Em um fundo de investimentos direto na bolsa, lá que chama ETF, que tem alguns fundos na bolsa. É um pouco menor o risco, porque é mais fácil você vender, porque está no mercado regulado. Mas ainda assim, quando você vai vender, você pode ter uma surpresa, tanto positiva, mas na maioria das vezes você tem uma surpresa negativa. Mas você acha que vai crescer? Difícil saber. Bem difícil saber. O mercado de Bitcoin, como eu te falei, não é regulado. Entendi. Tudo que não é regulado a gente não sabe. Porque pode ser que amanhã o governo regule. A partir do momento que regula, pode acontecer qualquer coisa. É quase que como uma loteria, né? Não tem certeza exatamente o que vai acontecer. E muita gente cai em golpes por ganância. Porque acredita que você pode ter retorno de 3% ao mês, por exemplo. Sim. Que não existe no mercado. Você pode ter em um mês ou outro, né? Exato, mas não regularmente. Não tem. Eu sempre falo para as pessoas, né? Você falou da ganância, o orgulho, né? Costumo dizer que o orgulhoso, ele nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque ele acha que já está lá. Já está lá. Né? Então, assim, não tem milagre. Né? Poxa, quero ganhar mais, eu arrisco mais. Quero ganhar mais ainda, acho que talvez é melhor você trabalhar bastante. Vai ganhar mais. Invista em si mesmo. E não tem
mágica, não existe. Se alguém te oferecer uma mágica, a probabilidade de ser golpe é... Você precisa desconfiar sempre. E para a gente terminar esse papo super legal, não é, Milena? Sim. Muito interessante, importante para todos. Eu gostaria, Fred, que você explicasse o princípio aí da diversificação. Boa. Que talvez seja um dos princípios mais importantes. Vem de um adágio antigo, né? De você não colocar todos os seus ovos em uma única cesta. Você sabe por quê, Milena? Porque se você tropeçar e a cesta cair... Quebra todos os ovos. Quebra todos os ovos e você perde tudo. Então é importante você colocar alguns ovos aqui nessa cesta, alguns ovos naquela cesta, alguns ovos na outra cesta. Fala, e aos pouquinhos ir carregando, né? Não carregar todos de uma vez. A diversificação, isso é muito importante. Então, imagina, a gente está falando de renda fixa, renda variável, de aplicar em banco, de aplicar no governo. Então, um exemplo, se você tiver CDBs, está emprestando dinheiro para bancos, está colocando em 3 bancos. Você compra títulos do governo com vários vencimentos. Se tiver problema em um ou outro, os outros eles vão sustentar aquela rentabilidade que você precisa. Esse é o objetivo da diversificação, é você conseguir uma média de lucro, de juros, de rentabilidade. Se um ou outro investimento que você tem oscilar muito, seja para cima ou para baixo, você consegue alcançar aquele objetivo que você fez. Poxa, eu tenho o objetivo de conseguir 1% ao mês. Te monta a carteira, você conseguir 1% ao mês. Vai ter um mês que um fundo vai render 2 e o outro não vai render nada. Mas você ganhou 1. No outro mês, esse que rendeu nada rendeu 2. E esse que rendeu 2 rendeu nada. Você também ganhou 1. Você pega a média, né? É isso aí. Então, quanto maior o risco que você tem, está disposto a correr, mais a gente diversifica e a gente sobe um pouquinho a média. Agora tem pessoas, e a maior preocupação que a gente tem, fala, poxa, esse fundo aqui já está 3 meses, 4, 6, 1 ano rendendo mal, né? Vamos tirar? Olha, a gente está alcançando o seu objetivo aqui, que era ganhar 1,5, 2 ao mês. A gente pode tirar. Mas aí eu vou ganhar mais. Esse fundo aqui ele está indo mal porque, por exemplo, o dólar não está indo bem. Mas no dia que o dólar for bem, ele vai subir sua média para cima e talvez um outro vai sofrer. Então, quando a gente diversifica, a gente diminui muito o risco. Muito. E você faz várias operações com objetivos diferentes. Algumas vão ser vencedoras, outras não. Mas, na média, você vai ser o vencedor. Não, tem que pensar que não é o fundo que tem que ganhar a operação, o investimento. Quem tem que ganhar é você. Se você está conseguindo seu objetivo, está tudo certo. Pegar um fundo, uma operação ou outra, achar que não vale a pena. E a diversificação é isso. Você fazer várias coisas diferentes buscando um objetivo. Isso é muito importante. Excelente. Alguma pergunta mais, Milena? Tudo certo, Paulo. Temos um presente hoje para o Fred. Temos um presente, Fred, para você. Obrigada por vir no nosso podcast. É uma caneca, igual essa que está aqui na mesa. Foi ótimo ter você aqui conosco. Obrigado. Fred, muitíssimo obrigado. A gente gostaria que você deixasse talvez uma mensagem final, algumas considerações, alguns conselhos, poderíamos dizer, claro, para o nosso público a respeito da sua experiência, do investimento e tudo mais. Falei isso, mas eu vou falar de novo, invista em si mesmo. Eu acho que é mais importante, principalmente quando é jovem, como a Milena, investir em si mesmo, estudar bastante, curso e graduação. Às vezes a gente pensa, poxa, meu pai, meu avô não estudou e está bem. Você pode estar muito melhor se você investir em você mesmo. E você não sabe o quanto esse investimento vai render para você no futuro. E eu descobri isso agora. Né? Tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, tudo que eu fiz me rendeu muito. Né? E realizei profissionalmente por causa desse investimento que eu fiz em mim mesmo. Ensinei isso para minha esposa, para minhas filhas, né? E um conselho é comece a investir mesmo que você não tenha dinheiro. Aquele jeitinho que a gente falou no começo, jeito. Que você dá um jeito para comprar um tênis novo, para fazer os cílios, você vai dar um jeito. Então, dá o mesmo jeito para você conseguir guardar um pouquinho todo mês. Isso é importante. E como o Paulo falou, anota. Tem uma cadernetinha, qualquer uma, essa de R$1 que você compra na papelaria da esquina. Começa a anotar, eu recebi R$1.000 de salário, gastei isso. Isso é muito importante. Porque senão você não sabe
o que você está fazendo com o seu dinheiro. E no fim você olha no fim do mês, poxa, estou sem dinheiro, onde eu gastei, né? Então, isso é muito importante. E seja feliz, assim. Precisa ser feliz. A gente guarda dinheiro para que a gente seja feliz. É isso aí. É muito ruim ter dívida né? Eu li um livro que o menino falava assim, a mesma dificuldade que você tem para criar uma dívida é a dificuldade que você tem para guardar o dinheiro. Porque você fica na dúvida, será que eu devo comprar isso aqui? Tênis, um videogame, né? E você vai, compra, você parcela, você sacrifica para pagar e fica feliz. É a mesma coisa quando você guarda. Sacrificava, guardar, e quando você olhar lá seu dinheiro crescendo, você vai ficar feliz. Tão feliz quanto comprar o tênis, quanto comprar o videogame, quanto fazer qualquer outra coisa, porque você sente que você está vencendo e cumprindo até um mandamento que a gente tem, que é de ajudar o próximo. Como é que a gente pode ajudar o próximo se a gente não tiver nada? Se a gente não consegue, se a gente precisa de ajuda. É isso aí. Excelente, Fred. Como que as pessoas te encontram nas mídias sociais? Eu tô como Fred Siqueira. Fred Siqueira. Fred Siqueira. Tem o site do nosso escritório, é edencapital.com.br. A gente pode ajudar também. Tem muitos membros da igreja que tem conta lá com a gente já. No LinkedIn, quem quiser ajuda também, o jovem precisa, e muitas pessoas da igreja me procuram e queria fazer tal curso, queria fazer isso, como eu aprendo isso, e eu procuro ajudar no que eu posso, no tempo que eu tenho. Sempre estou ajudando e eu fico muito feliz em ajudar. Como naquela história do menino que me ajudou depois que eu tenho ajudado ele 4 anos antes. Então, ajudar acho que é importante. Muito bem, adorei. Você também, Milena? Adorei, Paulo. E o mais legal que ficou na minha cabeça é que ele aprendeu tudo isso lá com o tio Patinhas. Tio Patinhas. Pois é, lá no início. Lá no início. Parabéns, Fred, pela sua trajetória de sucesso. Nós tivemos aqui hoje, pessoal, conosco o Carlos Fred Furtado Siqueira, gestor, especialista de investimentos com mais de 25 anos de experiência na área financeira, atualmente sócio majoritário da XP Investimentos. Obrigado por ter estado conosco. Assistam esse e outros episódios do Pode Agir Mais lá no YouTube da Autossuficiência Brasil, bem como nas principais plataformas de podcast do país. Compartilhe com seus amigos e familiares e nos vemos no próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigado. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.